Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá! Afroeduca Podcast é uma extensão do canal Afroeducações. Oi, é isso mesmo. Aqui a gente transforma as histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, né? Exatamente. Cada conversa nossa é inspirada nas canções que estão lá no canal. A gente traz reflexões, um pouco do contexto histórico e também, olha só, caminhos pedagógicos. Porque aprender com música, bom, é lembrar com o coração, não tem jeito. Bem-vindos e bem-vindas ao Afroeduca Podcast. Vamos nessa. Hoje, então, a nossa conversa vai girar em torno da vida e do legado de Luiz Gama. Uma figura, assim, impressionante. Ele nasceu livre lá em Salvador, em 1830, filho de Luísa Marim, que, olha, não era qualquer pessoa, né? Uma figura super importante nas revoltas de escravizados. Exato. Mas aí, a vida dele tem uma virada trágica, né? Com só 10 anos. Ele foi vendido como escravizado. Pelo próprio pai. E o detalhe crucial, de forma ilegal. Essa ilegalidade, isso é fundamental para entender a trajetória dele toda, não é? Totalmente. É a base de muita coisa que ele vai fazer depois. Ele conseguiu provar que nasceu livre e, enfim, conquistou a liberdade na justiça só aos 17 anos. E aí vem a parte incrível. Conta aí. Ele era autodidata. Como pessoas negras não podiam frequentar as faculdades na época, né, especialmente direito, ele aprendeu a ler sozinho e devorou livros de direito por conta própria. Imagina a força de vontade. E aí que ele vira o jogo, né? Mesmo sem o diploma formal, ele se torna o que chamavam de rábula. Isso, um advogado prático, autodidata. E ele pega esse conhecimento todo, um conhecimento profundo das leis, e começa a usar isso nos tribunais. Para libertar outros. E os números são de cair o queixo. Mais de 500 pessoas escravizadas libertadas por ele. E é isso mesmo. É o que os registros indicam, sim. Mais de 500 pessoas. E o mais marcante, ele fazia isso de graça. Era uma causa, uma missão de vida para ele. Nossa! E ele não parava aí. Ele também era poeta, jornalista, usava a palavra como arma, né? Em jornais abolicionistas, tipo o Diário de São Paulo, o Radical Paulistano. Exatamente. Ele usava a ironia, o sarcasmo. Era um combatente também na imprensa. Ele sabia que a luta não era só no tribunal. Mas como ele conseguia, assim, navegar nesse sistema legal tão hostil, sendo um advogado sem diploma, um homem negro naquele contexto? Olha, aí é que tá a genialidade dele. Ele conhecia a lei tão bem, mas tão bem, que usava as próprias contradições às brechas da legislação escravista, contra ela mesma. Tipo o quê, por exemplo? Ele usava muito a questão da Lei Feijó de 1831, que proibia o tráfico de africanos. Muita gente que estava escravizada tinha chegado depois dessa lei, ou era filho de quem chegou depois. Ou seja, eram livres pela própria lei, mas continuavam escravizados. Ele ia lá e esfregava a lei na cara do sistema. Uau! Então ele não estava pedindo favor, ele estava exigindo o cumprimento da lei. Perfeito! Ele não via a liberdade como uma concessão, um favor do senhor ou do Estado. Para ele, era um direito natural e inegociável. Essa postura ideológica era fortíssima e ele combatia a hipocrisia, né, daqueles que defendiam a escravidão. Além dessa atuação jurídica e na imprensa, ele também se envolveu em outros movimentos políticos, certo? Sim, sim, ele estava ligado aos movimentos republicanos e, claro, aos movimentos abolicionistas mais amplos. Ele queria uma mudança estrutural no país. Uma pena que ele não viu a abolição completa, né? Ele morreu em 1882, 6 anos antes. Pois é. E por muito tempo a história dele ficou meio esquecida, né? Apagada dos livros oficiais, da história que a gente costuma aprender. Felizmente, isso mudou muito, principalmente graças ao movimento negro que sempre manteve a memória dele viva. E teve aquele reconhecimento importante, né? Sim, em 2015, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, póstumamente-o como advogado. Um gesto simbólico, claro,
mas com um peso enorme. E essa história toda, tão potente, inspirou a canção que a gente tem aqui, Justiça Sem Diploma, lá do Afroeduca Sounds. Linda canção. E aqueles versos tipo, liberdade no verbo, na pena e na mão, sou Luiz Gama, sou revolução. Nossa, capturam perfeitamente essa essência dele, né? A luta pela palavra, pela lei, pela ação. E tem também o material pedagógico que veio junto. Achei muito legal como conecta a música com a sala de aula, com a BNCC, sabe? Sugerindo analisar a resistência à escravidão, valorizar esses sujeitos históricos que ficaram à margem. Isso é fundamental. Transforma a música numa ferramenta mesmo. Imagina usar os textos do próprio Gama em sala, debater a ideia de desobediência civil a partir da vida dele. Traz a história para perto, né? Mostra como o conhecimento, mesmo quando adquirido fora dos espaços formais, pode ser uma ferramenta poderosa de resistência. Sem dúvida. A trajetória do Gama mostra isso. A luta por direitos acontece em muitas frentes: jurídica, intelectual, cultural. Ele é o exemplo da resistência inteligente, que usa as armas do opressor contra ele mesmo. Estudar a vida dele nos ajuda a entender melhor as complexidades da abolição, né? E a pensar sobre quem são nossos heróis e como a luta por justiça continua até hoje. Exatamente. Ele personifica essa ideia de que o conhecimento pode ser sim um ato de desobediência, um ato revolucionário. Fica a reflexão, então. Num mundo ainda com tantas barreiras para o acesso a conhecimento, à justiça, onde estão os Luiz Gamas de hoje? E como a gente pode, cada um de nós, usar o saber como ferramenta de transformação? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Quer mais histórias e aprendizados como este? Explore outros episódios do Afroeduca Podcast e visite o canal Afroeduca Sounds para ouvir as músicas que inspiram nossas conversas. E não se esqueça de se inscrever, tá? Para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam.